Há alguns anos atrás, acho que entre 2 anos a 1 ano e meio, eu comecei a assistir uma palestra do Leandro Carnal. E nessa palestra do Leandro Carnal existia uma frase que ele utilizava que era muito interessante, mudar é preciso, não mudar é fatal. Mudar é preciso, não mudar é fatal. E como um bom psicólogo e pensador sobre a vida, eu fiquei com essa frase na minha cabeça. Mudar é preciso, não mudar é fatal. E aí comecei a me questionar. Ok, eu concordo com essa frase do Leandro Carnal. Agora, por que é tão difícil para algumas pessoas mudarem? Por que é tão difícil para algumas pessoas se tornarem aquilo que elas desejam ser e efetuar as mudanças que elas necessitam na vida delas? E é isso que eu vou apresentar para vocês nesse curso de sabedoria existencial que eu irei ministrar. E nessa aula de hoje eu irei falar de uma parte sobre qual é o maior obstáculo ao desenvolvimento humano, ao crescimento humano. É sobre isso que eu irei falar hoje. Eu sou Francisco Júnior, sou psicólogo, para quem não me conhece, ministro cursos de desenvolvimento pessoal. Acabamos de sair de um desafio de 21 dias e agora eu estou lançando esse novo projeto que é o curso Sabedoria Existencial. E hoje eu irei falar sobre essa aula, qual é o maior obstáculo ao desenvolvimento humano. Essa aula de hoje que eu irei ministrar para vocês, ela faz parte desse meu curso Sabedoria Existencial de 4 partes sobre quais são os maiores obstáculos ao desenvolvimento humano. Eu escolhi uma parte só dessas 4 para poder falar com vocês hoje, para poder explicar dentro das minhas observações, reflexões, o que eu entendi como o maior obstáculo ao desenvolvimento humano. Eu vou falar sobre alguns tópicos. Um tópico específico, dentro desse tópico específico existem vários obstáculos. Qual é o primeiro tópico? Falta de amor próprio. Esse é o maior obstáculo que gera dificuldades para o ser humano se desenvolver. Esse é o maior obstáculo que o ser humano tem, a falta de amor próprio. O que a falta de amor próprio gera na vida do ser humano? Por que isso é um dos maiores obstáculos, Francisco? É porque a falta de amor próprio gera crença de desmerecimento, gera carência, gera uma imagem distorcida de si, gera crenças de incapacidade, gera medo de existir, gera desamparo aprendido, gera insegurança, baixa autoestima, sentimentos de inadequação, medo de pedir ajuda, isolamento, busca de aprovação social, não acreditar em si mesmo, ficar dependente de símbolos de poder para que você possa se sentir alguém, se sentir inútil, não saber se posicionar, nem defender o seu próprio espaço ou seu ponto de vista. Isso são algumas das coisas que são geradas pela falta de amor próprio. Eu irei explicar esses tópicos que eu falei para vocês. Eu irei dando essa aula, explicando. No finalzinho, eu abro para perguntas. Caso vocês não consigam compreender, vocês vão fazendo perguntas e eu irei responder, ok? Sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria ter cada um de vocês aqui para apresentar esse meu novo trabalho sobre sabedoria existencial. Crença de desmerecimento. Essa crença de desmerecimento existe por essa falta de amor próprio. A pessoa ela não consegue se sentir capaz de ser merecedora de boas coisas, de ter um bom amor, de ser respeitada, de ser amada, de estar em locais que sejam agradáveis para ela. E como é que essa crença de desmerecimento aparece? Por exemplo, profissionais da minha área de desenvolvimento humano. Geralmente, quando nós cometemos algum erro, às vezes vem aquela crencinha na nossa cabeça. Caramba, mas se eu errei, se eu fiz alguma coisa de errado, eu não tenho moral, eu não mereço estar na posição de psicólogo, de professor, de líder, ou seja lá do que for. Porque eu mesmo erro, então eu não mereço isso. Isso é uma crença de desmerecimento.
gerada pela falta de amor próprio. Eu já passei por isso. E quando eu identifiquei isso, eu comecei a escrever. Eu tenho o hábito de escrever o que eu penso, o que eu sinto, para que eu me auto-observe. Então eu escrevi, caramba, não é porque eu erre em alguma área ou porque eu tenho cometido algum erro que eu não mereça ser um profissional, que eu não mereça ajudar as outras pessoas e que eu me sinta inadequado por isso, porque eu sou humano como qualquer outro ser humano e é se permitir ser humano. Isso serve em diferentes áreas, não só para a questão de crença de desmerecimento com relação à vida profissional, mas a outros aspectos da nossa existência também. Quando você está em um bom restaurante e não se sente à vontade, quando você não se sente merecedor de ter bons amigos, de ser respeitado, amado, valorizado por seus familiares, cônjuges, profissionais, e aceitar, inclusive, ficar em situações que são inadequadas porque você acha que merece aquilo, porque errou, porque se sente culpada, culpado, e acaba se permitindo vivenciar coisas e não gerar mudanças na sua vida, dar um basta naquilo que te incomoda, naquilo que te atrapalha, porque não se sente merecedora de coisas melhores, ou merecedor de coisas melhores. Isso é gerado pela falta de amor próprio. São crenças que são geradas pela falta de amor próprio. A carência é algo também muito presente nas pessoas que não têm amor próprio. Porque você está carente de si, está sempre buscando a aprovação alheia, sempre buscando que outras pessoas te aprovem, e aí a pessoa faz uma série de coisas, fica comprando vários símbolos de poder, roupas de cara, roupas de marca, para se sentir vista, para se sentir importante. E ninguém consegue suprir essa carência. Inclusive, por mais que você tenha um bom cargo, por mais que você tenha dinheiro, que você tenha poder, se você não se ama, existe uma carência interna que, por mais que as pessoas digam para você, nossa, como você é inteligente, como você é uma pessoa bacana, como você é bonita ou bonito, como você é especial, como você é isso e aquilo outro, mas a pessoa não acredita. A pessoa se sente carente dela mesma e sente aquele vazio, e isso não supre a necessidade da pessoa. Pode até trazer um certo orgulho para si próprio, mas isso não supre o vazio, porque internamente você não acredita nessas palavras. Porque isso precisa vir de dentro, precisa vir essa aprovação de você. E se você não tem amor próprio, se você não se ama, você não consegue suprir essa carência. E aí eu atendo muitas pessoas que passam por isso. E por mais que elas sejam excelentes profissionais, que outras pessoas admirem o trabalho delas ou que gostem delas, elas não confiam, não acham que são amadas. Inclusive eu passei por isso. Não pela carência em si, mas eu sentia uma falta. Não era bem uma carência, mas era uma falta aonde as pessoas diziam, caramba, Francisco, você é um ótimo profissional, você é uma pessoa bonita, você é uma pessoa do bem. E elogios que me faziam e me fazem até hoje. E eu ouvi aquilo, eu reconheci que aquilo era verdade em vários aspectos, mas não me supria. E aí eu comecei a entender, cara, por que isso não me supre? Porque faltava o amor próprio. Faltava aquele amor incondicional. Incondicional, essa é a palavra. Sem que você tenha que ter dinheiro ou a inteligência melhor do mundo, ou ser a pessoa mais bonita do mundo, ou a pessoa perfeita que não comete erros. Amor próprio, incondicional, você não tem tantas exigências. Lógico que a gente quer se desenvolver. Por isso que isso é um obstáculo ao desenvolvimento humano. Mas a gente busca se desenvolver. Mas quando não tem esse amor próprio, inclusive nem se busca se desenvolver. E aí dentro dessa perspectiva eu comecei a entender. E quando eu vi que faltava eu mesmo me aprovar, aí sim, aí acabou todo aquele vazio, aquela sensação de eu preciso que alguém diga alguma coisa. Ou aliás, independente das pessoas falarem algo ou não, eu me basto, eu me sinto bem comigo mesmo, com aquilo que eu sou, com aquilo que eu represento. E essa carência, esse vazio começa a ser suprido por uma presença, que é a presença de você mesmo, de você mesmo. Isso é muito bonito, esse processo. A imagem distorcida de si. Essa imagem distorcida de si também é gerada pela falta de amor próprio. É quando você, por mais que seja uma excelente pessoa, uma excelente profissional, você não consegue se ver como esse excelente profissional, ou como essa excelente pessoa, ou como alguma habilidade que alguém diga para você, ou qualidades que você tem. A gente que tem essa imagem distorcida não consegue se auto-perceber, se auto-enxergar e fica com imagens distorcidas de si. Acaba se sentindo inferiorizado,
acaba se sentindo inadequado diante das circunstâncias e não se supre. E por ter uma imagem distorcida de si, você não cresce, você não busca se desenvolver, você não consegue se relacionar com as pessoas de forma aberta, de coração aberto, você não cresce profissionalmente porque acha que não tem capacidade para crescer profissionalmente. Aí vem todas as outras crenças, vai juntando a falta de desmerecimento, a carência, a imagem distorcida de si. E essa imagem distorcida de si é o que mais te distancia de você mesmo. Porque você não consegue enxergar a sua realidade como você é de fato. Nós temos defeitos e qualidades. O problema é que ou ficamos muito apegados aos nossos defeitos, esquecemos as nossas qualidades, ou ficamos muito apegados às nossas qualidades, esquecemos os defeitos. Quando tem que haver, na verdade, um equilíbrio. Se existe esse equilíbrio, existe a moderação, uma visão perfeita de si, no sentido de enxergar como você é, de fato, sem super se valorizar ou tirar o seu próprio valor. Aí você consegue se amar mais e crescer naturalmente. Que aí você vai ver que você tem alguma deficiência em alguma habilidade e você vai buscar desenvolver essa habilidade. Você vai ver que você tem uma carência e vai buscar suprir essa carência, ou seja lá qual seja as circunstâncias que você precise desenvolver na sua vida. Essa imagem distorcida de si gera a crença de incapacidade. Crença de incapacidade de crescer profissionalmente, de ser amado, de saber se relacionar com outras pessoas. Por quê? Você acha que é incapaz de ser gentil, incapaz de ser amorosa, incapaz de ser paciente, incapaz de aprender aquilo que você não sabe. E essa imagem distorcida gera a crença de incapacidade. Vai linkando aí esses conceitos para que você consiga entender como que a nossa mente funciona. Como é que isso atrapalha a nossa vida, atrapalha o nosso desenvolvimento pessoal. Aí essa crença de incapacidade te atrapalha de progredir no seu trabalho, te atrapalha de fazer novas amizades, te atrapalha de aprender novos comportamentos, novos entendimentos sobre a vida. É muito interessante ter essa percepção. Dessa crença de incapacidade gera o medo de existir. Isso tudo gerado pela falta de amor próprio. E o que é esse medo de existir? É a pessoa que não ocupa um espaço no mundo. É aquela pessoa que se sente muito trancada dentro dela mesma, ela não consegue expressar o que ela pensa, o que ela sente, qual a visão que ela tem do mundo, como que ela percebe a existência. E tudo isso que eu estou falando para vocês é fruto das minhas observações. Quando eu tinha medo de existir, porque eu passei pelo buraco. Eu estive nesse buraco de falta de amor próprio. E eu falo isso de um lugar de alguém que se auto-observava, os pensamentos, as crenças, e além de me auto-observar, eu observo os meus clientes e eu vejo o que atrapalha neles. Então isso é fruto de um estudo, de uma pesquisa minha. Lógico, tem estudos também de outros psicólogos, de outros filósofos, mas isso tem muito da vivência, da minha experiência, da minha vivência, daquilo que eu fui aprendendo e desenvolvendo dentro dos meus atendimentos. Então esse medo de existir, ele é muito comum nas pessoas que têm falta de amor próprio. Se você não se ama, se você não se respeita, você não consegue se posicionar, você não consegue falar o que você pensa, o que você sente, ocupar o seu espaço. Só que tem um detalhe, é impossível você não ser visto, você não existir. Impossível. Mesmo que você seja uma pessoa muito simples, mesmo que você seja uma moradora de rua, você, mesmo assim ainda seria visto. Agora é óbvio, ou nós somos vistos de forma que as pessoas nos admiram, ou de forma que as pessoas querem nos evitar. Mas não existe o não existir. Não existe o ficar se passando como alguém que não é visto. É impossível você não ser visto, você não ser percebido, percebida. Impossível. Você sempre é percebido e percebida. Seja de uma forma estranha, alguém te acha estranho, ou você provoca algum incômodo, uma raiva, uma tristeza nas pessoas, ou você está provocando nos outros e influenciando os outros alegria, paz, força, coragem. Não é só a pessoa que vem aqui no Instagram e fala alguma coisa que ela está mostrando que ela existe. Qualquer ser humano existe e mostra essa sua existência. E você está sempre influenciando. O que eu estou te dizendo? Por que isso é tão importante? Assuma o teu poder. Por mais que exista aí uma falta de amor próprio e várias crenças que possam te limitar a se autodesenvolver, progredir profissionalmente, compreenda que não tem como você não existir.
Se você se isola, você está influenciando as pessoas da sua família, as pessoas que te conhecem. Se você não se relaciona com os outros, você também está influenciando de alguma forma. Como a esquisita, como o esquisito, não deixa de ser uma influência. E aí a pergunta que eu te faço é, como é que você quer ser visto? Como é que você quer ser percebido? Como é que você quer existir? Qual é a mensagem que você quer colocar no mundo? Qual é a mensagem que você quer transmitir para as pessoas com a sua existência? Já que tira essa ideia de que você é impossível não existir. Mesmo que você cometa um suicídio, por exemplo, você mesmo assim continua existindo. É impossível passar despercebido. Só que num ato extremo como esse, de falta de amor próprio, tamanha, que gera uma dor enorme que a pessoa tira a própria vida, isso vai gerar e vai reverberar uma influência de tristeza, de dor, de sofrimento, de angústias para a sua família toda, para as pessoas que te conheceram. Então esse não é um caminho. O caminho é reconhecer quais são os buracos, os vazios pelos quais você passou ou tenha passado e, entendendo isso, poder sair dessas circunstâncias. Eu estou mostrando o que acontece com a falta de amor próprio e como ir construindo esse amor próprio. Vai refletindo sobre isso. Esse medo de existir gera o desamparo aprendido. Isso tudo gerado pela falta de amor próprio. Esse desamparo aprendido é: você tentou fazer alguma coisa na sua vida e não deu certo. Não foi bem visto, não foi aplaudido ou não foi aplaudido, ou alguém não te deu apoio. E aí você tenta uma segunda ou terceira vez e não dá certo. E aí algumas pessoas desenvolvem o desamparo aprendido, que é um conceito do Martin Seligman, psicólogo da psicologia positiva, aonde esse desamparo aprendido é: se você pega um cachorro, bota ele dentro de uma gaiola, dá um choque nele e ele vai pular a gaiola e não tem como pular, ele, depois de um tempo de levar vários choques, ele se acomoda com aquela situação. Então, se você continuar dando choque no cachorro, ele já não vai mais tentar pular, porque ele já viu que não tem solução para aquilo. Aí você pega um outro cachorro, bota em outra jaula, e aí você dá choque nesse cachorro e dá vários choques, mas não ao ponto de criar um desamparo aprendido, dele achar que não existe solução para o problema dele. Deixa uma janela, você dá o choque, o cachorro pula, ele sai, ele não quer ficar sentindo aquela dor. Já esse cachorro que levou muito choque e que ele viu que não tinha condições de sair de dentro da gaiola de jeito nenhum, ele já exauriu todas as forças dele, quando você dá o choque, mesmo que você põe ele numa gaiola sem nada para evitar com que ele saia, ele não consegue sair daquela gaiola. Ele aprendeu a se sentir desamparado e ele não consegue pular daquela gaiola. É assim que muitas pessoas funcionam na vida. É assim que muitas pessoas não crescem. Eu comecei falando essa live sobre o Leandro Carnal, onde ele fala: mudar é possível, não mudar é fatal. Mudar é preciso, não mudar é fatal. E aí eu me questionava, por que algumas pessoas não conseguem mudar? Ou por que é tão difícil mudar? Uma das questões é essa falta de amor próprio, e esse desamparo aprendido é uma das coisas mais terríveis para a falta de mudança pessoal. Então, se você se encontra numa posição de que achar que algo na sua vida não pode ser mudado, não pode ser melhorado, porque você já tentou muito e não conseguiu, talvez você esteja vivenciando o desamparo aprendido. Entender isso para que você possa sair desse lugar de alguém desamparado que não pode mudar, é fundamental para que você consiga efetivamente gerar as mudanças necessárias na sua vida. O meu propósito aqui é te trazer reflexões, percepções e você identificar se existe alguma dessas dores dentro do seu modo de funcionar. Desamparo aprendido, aí gera insegurança. Falta de amor próprio gera insegurança. Você não se ama, você não confia em você mesmo, você não acha que tem capacidade para gerar as suas mudanças próprias, então você se sente inseguro para expressar sua opinião, para falar o que você pensa, para defender seu espaço, para tomar decisões, para sair de um relacionamento abusivo, para colocar um currículo numa empresa. Isso vai atrapalhando o seu crescimento. Para se profissionalizar, se especializar em uma área da sua profissão, para que você possa crescer cada vez mais dentro daquele mundo, fazer uma live como essa, expressar seu entendimento da existência. E isso, quem tem algumas dessas crenças que eu venho falando por meio da falta de amor próprio, isso é um grande entrave ao seu desenvolvimento pessoal. É disso que nós estamos falando. Quais são os bloqueios ao desenvolvimento pessoal? Essa faz parte
da minha... É a terceira parte de 4 partes sobre esses bloqueios. Mas eu só vou falar dessa parte hoje. Baixa autoestima. Aí se a pessoa não se ama, ela tem uma imagem distorcida de si, ela não se ama e ela tem uma baixa autoestima. O que é baixa autoestima? É baixo amor próprio, baixa estima. Eu não me estimo, eu não gosto da minha imagem, eu não gosto daquilo que eu vejo em mim, eu não gosto daquilo que eu represento, eu não acredito que eu possa ser capaz de existir, de me aceitar, não me sinto merecedora, merecedor. Percebe o quanto isso é pernicioso, o quanto isso é um câncer para a alma que precisa ser trabalhado? E aí eu costumo trabalhar com as pessoas, pedir para elas olharem as qualidades delas. E a maioria das pessoas, nós, de modo geral, nossa cultura, nós temos a tendência a nos criticarmos. Então nós falamos, eu sou burro mesmo, não tem jeito de aprender não. Nossa, eu sou muito ignorante. Tudo que é tipo de crítica, as pessoas conseguem se fazer em voz alta para todo mundo ouvir. Todo mundo se critica. A grande maioria das pessoas se criticam em voz alta e acham isso a coisa mais normal do mundo. Como se fosse a coisa mais linda do mundo. Quando eu peço para a pessoa se autoelogiar, nossa, eu me amo, eu me respeito, eu mereço ser feliz, eu mereço ser amado, eu mereço ser amado, eu tenho inteligência, eu sou corajoso, eu sou corajosa, a pessoa não consegue falar. Percebe o quanto isso é pernicioso, o quanto isso é um câncer, o quanto isso é um entrave ao desenvolvimento humano? Ao desenvolvimento pessoal, a sua construção de felicidade interior, de paz interior. É disso que eu estou falando. E isso é institucionalizado, é cultural. A nossa cultura aprova as pessoas que falam mal delas mesmas, como se fosse a coisa mais natural do mundo. E aí ainda se juntam para um continuar falando mal. Não, mas isso não é nada, eu sou muito mais que isso. Eu também tenho esses problemas, isso e aquilo. Para falar dos nossos problemas a gente adora. Mas para falar das nossas qualidades, aí existe uma dificuldade tremenda para fazer isso. É importante a gente reconhecer isso para que a gente possa crescer, se desenvolver. Isso é baixa autoestima, gerado por essa falta de amor próprio. O sentimento de inadequação. Esse sentimento de inadequação é: você não se ama, você não se sente capaz de existir, não se sente capacitado, se sente inseguro, então se sente inadequado a estar diante de pessoas que são mais bonitas que você, de pessoas que são mais inteligentes que você, de pessoas que têm uma condição social mais favorável que a sua, e a pessoa se sente inadequada, e ela não se sente à vontade em ambientes chiques, em conversar com pessoas de uma posição social hierárquica maior que a dela, não se sente capacitado e à vontade para conversar com pessoas mais inteligentes, quando na verdade nós deveríamos ansiar por estar com pessoas mais inteligentes que a gente, com pessoas mais amorosas que a gente, com pessoas mais sábias que a gente, com pessoas mais bonitas que a gente, com pessoas mais capacitadas que a gente. Nós deveríamos amar estar ao lado dessas pessoas. Amar, para aprendermos, para crescermos, para nos inspirarmos, para desbravarmos novos horizontes, para sermos mais autoconfiantes, para sermos mais verdadeiros, para nos tornarmos mais corajosos, para termos paixão pela nossa vida, para conduzir a nossa existência de forma mais bela, mais plena, com mais força interior, para desenvolver novas estratégias das quais nós não temos sozinho e poderemos aprender com pessoas que descobriram coisas que nós não descobrimos. Isso é o adequado, isso é o se sentir adequado diante das circunstâncias, mas não, nos sentimos inadequados diante de alguém que é melhor do que a gente em alguma área. Percebe o quanto isso é um entrave ao desenvolvimento humano? Nós deveríamos olhar para as pessoas e nos inspirarmos por elas. E falar, caramba, como isso é admirável. Eu lembro que quando eu era jovenzinho e eu me inspirava nas pessoas e eu queria imitar, coisa de criança. A criança imita uma a outra quando vê alguém fazendo algo que gosta. O que é que meus pais diziam, ou as pessoas que estavam comigo? Você está imitando, para com isso, seja você mesmo. E aquilo ficava na minha cabeça, eu falo, cara, mas é tão legal isso, eu quero aprender isso, eu quero ser assim também. Isso é bom, é uma coisa boa para ser modelada. Eu não entendia de PNL, de modelagem naquela época. Mas aí eu criei uma crença de eu não posso me inspirar nas pessoas, eu tenho que ser eu. Só que esse ser eu seria então criar uma outra palavra para uma mesma circunstância. Não seria muito mais bonito, muito mais íntegro dizer, cara, como eu admiro a tua espontaneidade, como eu admiro a tua alegria, como eu admiro a tua coragem, como eu admiro a tua inteligência, como eu admiro a tua honestidade. Eu quero ser assim, eu quero ter essa força que você tem, quero ter essa coragem que você tem. Me ensina! Me ensina!
Nós deveríamos fazer isso, isso é o adequado, isso é o saudável, isso é o natural. E por que nós não fazemos? Porque a cultura é doente. Culturalmente é adoecida a nossa cultura e a gente não segue esse padrão saudável, mas segue o contrário. Imita o que é negativo e não quer imitar o que é saudável. Se coloca uma roupinha aí ou uma dança não sei o que, todo mundo imita. Mas imitar o bom, a gente tem vergonha. Que loucura! Que loucura isso! Bom, isso é importante para a gente crescer, se desenvolver, ampliar a nossa consciência. Medo de pedir ajuda. A falta de amor próprio gera esse medo de existir, essa crença de desmerecimento, a insegurança, a crença de incapacidade, como eu venho falando, baixa autoestima, desamparo aprendido. E aí a pessoa está na pior, está precisando de ajuda, mas tem medo de pedir ajuda. Tem medo de chegar para alguém e pedir ajuda, de demonstrar sua fragilidade. Por quê? Porque não se ama. Porque se você se amar, não importa o que você tenha que sair do seu ego, da sua vaidade, mas você se ama, você vai se cuidar, você vai se respeitar, você vai se trabalhar. Se você não pode sozinho, sozinha, gerar a mudança que você necessita para a sua vida, você vai pedir ajuda. Seja de um psicólogo, seja de um filósofo, seja de um amigo, seja de um primo, seja de um parente. A pessoa vai buscar ajuda para crescer, para se desenvolver, para sair do buraco em que se encontrou. Isso é amor próprio. E a gente não deveria ter vergonha de pedir ajuda. Tem essa vergonha porque não se ama. Porque foi incutido um monte de crenças mentirosas, contraditórias no nosso modo de ser, e isso atrapalha a nossa existência. Então é fundamental que você peça ajuda quando você precisar gerar alguma mudança na sua vida e você não sabe fazer isso sozinho. Porque já passaram milhares de pessoas pela existência. E elas descobriram coisas que você não descobriu. Então se você modela alguém, se você se inspira em alguém, naturalmente você vai crescer com essas pessoas. Então aprenda a pedir ajuda. E aí tem uma história que eu acho muito interessante. Um líder espiritual, ele escreveu um livro que dizia assim: como eu posso te ajudar? E aí ele teve um sério problema, ficou paralítico, perdeu todos os movimentos, teve um problema de esqueci o nome, derrame cerebral, e ele não conseguia mais ajudar ninguém. Percebe o baque que é para um ser humano isso? Numa cultura ocidental, onde nós só queremos fazer e nunca queremos nos colocar no lugar de quem aceita ajuda, de quem precisa de ajuda. Então isso foi tremendo para ele. Ele ficou uns 3 anos com uma crise existencial, tendo que se reinventar, e aí ele escreveu um novo livro, Como Você Pode Me Ajudar? E aí ele se tornou o líder espiritual, ensinando as pessoas a importância do lugar de aceitar ajuda. De aceitar ajuda, porque de fato nós sempre precisamos de ajuda. Seja como um líder, seja como um psicólogo, seja como um paciente, seja como dono de uma empresa, seja em qualquer cargo social que você trabalhe, você precisa de ajuda. Você precisa do dono da empresa para você ter o trabalho. Se você é o dono da empresa, você precisa dos funcionários para trabalhar, para fazer a empresa funcionar. Os funcionários precisam dos clientes para que tenha o dinheiro, a condição de manter a empresa e você ter o seu sustento. E os clientes precisam da empresa para suprir uma demanda, uma necessidade desses clientes. Então nós somos dependentes uns dos outros, nós precisamos uns dos outros e temos vergonha de pedir ajuda. Isso é muito louco, gente. Sabedoria existencial, é isso que eu ensino, sabedoria existencial, sair do local de alguém que não pode pedir ajuda. Nós podemos, nós precisamos uns dos outros. É fundamental a gente demonstrar isso. Agora, óbvio, existem manipuladores, psicopatas, pessoas que se aproveitam de pessoas que são bondosas, amorosas e pedem ajudas, fingem, e aí eu costumo dizer, seja bom, não seja bobo, não seja burro, seja inteligente, seja esperto, seja esperta. Não é ser bobo. Ajudar também não significa que você tem que sair ajudando a todo mundo de qualquer forma. Ajuda nas tuas condições, de acordo com o que você pode. E para certas pessoas a gente tem que dizer não. E as pessoas que pedem ajuda, ao pedirem ajuda, elas também têm que querer essa ajuda. E tem que se colocar na posição de quem quer ajuda, tem que fazer de tudo o que for necessário para crescer com a ajuda recebida. Isso é fundamental. Isolamento. Aí a pessoa que não se ama, ela acaba se isolando. E acontecia muito comigo que às vezes eu ficava
bolado, me estressava com alguém, e aí eu tinha um comportamento de me isolar. Por que eu me isolava? Porque existia uma crença por trás de falta de amor próprio. Esse sentimento de inadequação, de falta de amor próprio, quando alguém falava alguma coisa que eu não gostava, quando eu não era compreendido, eu me isolava. Mas isso não só acontece comigo, não. Isso acontece com as pessoas que têm esse sentimento de falta de amor próprio, tem a tendência a se isolar. E aí não pede ajuda, ainda se isola, e esse isolamento vai te colocar num local ainda mais de necessidade, ainda mais de sofrimento, aumenta ainda mais o bloqueio, a transformação pessoal. Então, sair desse isolamento social, sair desse lugar de sofrimento e reconhecer a necessidade de pedir ajuda e se amar. Porque se alguém discordou de você em alguma coisa, não significa que a pessoa não gosta de você, não significa que você não mereça ser valorizado, que você não mereça existir, que você não mereça ter sucesso, que você não mereça ter coisas boas. Simplesmente significa que a pessoa não concordou com o seu ponto de vista. E ponto. Um ponto de vista. Não significa que a pessoa te odiou, te detestou e que você não tenha mais valor nenhum. É apenas um ponto de vista que não fez sentido para o outro. E aí, quando você não se ama, você acha que alguém discordar de algum ponto de vista seu, a pessoa não gosta de você. E aí a pessoa tende a se isolar. E isso é falta de amor próprio, isso precisa ser trabalhado. Isso pode ser falta de amor próprio, pode ser mimo também. A pessoa que foi muito mimada tem essas questões também. Mas mesmo assim é uma falta de amor próprio, de uma confiança interna, em se aceitar como você é, mesmo que os outros gostem ou não. Busca de aprovação social, constante, porque a pessoa não acredita em si mesma. Então são aquelas pessoas que participam de grupos que não querem participar, fazem coisas que não querem fazer, para se sentirem aceitas num grupo, para serem aceitas na boiada, para serem reconhecidas de alguma forma, mesmo que não gostem, mesmo que não compactuem com aquela ideia, com aquele conceito, com aquele modo de ser, mas também não conseguem se posicionar. E aí fazem uma série de coisas para chamar a atenção, porque necessitam desse amor, elas não se amam, então precisam do amor de fora, de outras pessoas, para se sentirem alguém, para se sentirem vistas. E isso gera enormes consequências na vida da pessoa. Só quem passa por isso sabe o quanto isso é doloroso. Porque você faz coisas que não gostaria de fazer, você aceita ficar em relacionamentos que não gostaria de ficar, você aceita participar de reuniões que você não gostaria de participar para se sentir parte de algo, para se sentir parte do grupo. E às vezes é algo que te denigre, te atrapalha muito mais, é contra os seus valores. Então é importante termos o amor próprio para não cairmos em grupos errados, para não sermos levados por qualquer pessoa, para não ficar seguindo as modas que a sociedade tem, as modas de música, de teatro, as modinhas que estão sempre surgindo, está sempre surgindo alguma coisa, que necessariamente não precisa ser algo que eleve a consciência humana, mas a gente vai seguindo a boiada porque está na moda, porque é bonito, porque está todo mundo fazendo, senão eu vou ficar inadequado. Cara, isso é falta de amor próprio. Se você se amar de verdade, você não precisa seguir a moda. Você não precisa ficar seguindo o que os outros estão fazendo, os grupinhos das pessoas. Então, é se amar. Se mutilar, isso aí já é outro ponto extremamente necessário a ser trabalhado pela falta de amor próprio, pelo vazio existencial, pela falta de crenças de incapacidade, de desmerecimento. São coisas tremendas para serem trabalhadas. Qual é o objetivo dessa aula? Para que você se observe se existe algo em você, para que você consiga enxergar se existe isso em alguém à sua volta. Naturalmente você vai encontrar isso em alguém à sua volta, ou talvez alguns pontos desses em você. E se for necessário você pedir ajuda, peça ajuda. Faça uma terapia, faça uma mentoria, faça um curso, faça algo para que você se trabalhe. Se por acaso você tem a coragem, a força, a bravura, a competitividade, a competência de gerar as mudanças sozinha, ok. Então, só o simples fato de você ter acesso a esse conhecimento já vai te possibilitar gerar mudanças na sua vida. Ok? Busca de símbolos de poder para se sentir alguém. É aquela pessoa que acha que precisa viajar, conhecer novas culturas, ter um carrão, uma roupa de marca, ter muitos amigos, enfim, precisa de status, precisa ostentar símbolos de poder, status.
a roupa da marca, o carrão de não sei o que, o troféu tal, eu tenho tais e tais cursos. Precisa-se desses símbolos de poder para se sentir alguém. Olha que absurdo é isso, você já é alguém. Independente de você ser uma pessoa com muito conhecimento ou sem conhecimento. Como eu disse, todos nós existimos. Você já existe, você já ocupa um lugar na existência, você influencia. Óbvio, alguns influenciam de forma a melhorar a vida de outras pessoas, outros influenciam de uma forma em que gera raiva, em que gera angústias, em que gera sofrimento nos outros. Aí você tem que se perguntar, de que forma eu quero existir, de que forma eu quero gerar a minha marca no mundo, de que forma eu quero imprimir a minha presença na vida das pessoas. E aí você vai escolhendo o seu modo de ser, mas assuma o local de alguém que existe. E não precisa de símbolos de poder. Esses símbolos de poder é essa necessidade de aprovação. Caramba, isso é tão profundo assim. Se você começar a entender a necessidade de que as pessoas ficam comprando roupas, trocando de carro, trocando de roupa, para acompanhar a moda, para se sentir alguém, isso é tão vazio. Você pode até ter, se você tem condições de comprar, de acompanhar todas as mudanças sociais, culturais, tecnológicas, e gosta de estar inteirado com isso, mas porque você gosta mesmo, porque você ama, não para mostrar para alguém que tem, para se sentir superior, superiora, é diferente. Existem pessoas que são pessoas da inovação, elas querem ter o acesso à inovação e elas inovam. Então, beleza, é o estilo da pessoa, é o modus operandi da pessoa, é a filosofia de vida da pessoa, mas ela não faz isso por necessidade, para se sentir alguém, para se sentir visto, para se sentir amada, que o que é totalmente diferente. A pessoa se sente inútil, a pessoa não sabe se posicionar, a pessoa não sabe se posicionar quando ela não tem amor próprio, ela não sabe dizer o que pensa, o que sente, ela não sabe defender seu espaço, ela não consegue sair de relações abusivas, ela não consegue competir por uma vaga de trabalho, ela não consegue se sentir vitoriosa, ela não consegue conquistar seus espaços porque ela não sabe se posicionar, então ela não consegue ganhar coisas, não consegue crescer, não consegue ter a capacidade, usar as estratégias para vencer alguma coisa, por não saber se posicionar, não desenvolve autoconfiança, não consegue navegar em novos mares, em novas descobertas, e desbravar novas existências, novas pessoas, novos mundos, novas percepções, por não saber se posicionar. E aí você acaba sendo levado por outras pessoas. Só que ser levado por outras pessoas também é responsabilidade sua. Como dizia Sartre, se você deixa alguém tomar posição no seu lugar, se você deixa que alguém decida por você, você deixou que alguém decida. Então isso também é responsabilidade sua. E tem consequências. A pessoa pode estar te levando para o buraco. E aí não adianta você jogar a culpa, mas foi a pessoa que escolheu por mim, foi a pessoa que fez isso por mim. Mentira, você escolheu que a pessoa escolhesse por você. E tem consequências isso. Assim como você se posicionar, decidir o que você quer para você, também tem consequências. Só que é uma consequência diferente. É a consequência do lugar para onde você quer ir, da existência que você quer gerar, do seu modo de ser. E não ser conduzido pela cabeça de outras pessoas, mas pelas suas escolhas. Sempre temos consequências e sempre somos responsáveis, sempre, pelas nossas escolhas. Seja quando nós escolhemos ou quando abrimos mão da nossa escolha para que outros escolham por nós. E não existe esse abrir mão da sua escolha. Na verdade, você só está escolhendo que outro escolha por você. Você está escolhendo ser frágil, você está escolhendo ser fraco, você está escolhendo se colocar na posição de vítima, na posição de alguém que é conduzido pelos outros e não na posição de alguém que conduz a própria existência, a própria vida. E isso é um tremendo obstáculo ao desenvolvimento humano, seja esse de qual for. E não defender seu espaço nem seu ponto de vista. É isso que é um dos principais obstáculos ao desenvolvimento humano. Então, nessa aula de hoje, eu falei sobre uma aula do meu curso Sabedoria Existencial, onde dentro desse trabalho eu faço uma análise sobre a existência, qual é o pensamento das pessoas que crescem, dos sábios, o que as pessoas
que se sentem fragilizadas, quais são os obstáculos que evitam com que você cresça. Então, uma leitura da existência, usando a sabedoria existencial, a sabedoria de vida, para que você possa existir de uma forma plena, de uma forma saudável, de uma forma respeitosa, onde você tenha equilíbrio, onde você se acolha, onde você tenha serenidade, onde você tenha harmonia, onde você tenha paciência, resiliência, onde você consiga fazer amizades. É isso que eu ensino no curso Sabedoria Existencial. E essa aula faz parte dos obstáculos ao desenvolvimento humano. Eu escolhi essa parte. Dentro do curso Sabedoria Existencial são 4 partes, são vários outros obstáculos em outras aulas. No entanto, eu escolhi essa para dar de presente para as pessoas, para deixar livre para qualquer pessoa ter acesso, que eu considero esse um dos principais obstáculos ao desenvolvimento humano. Quando nós resolvemos esses obstáculos, nós conseguimos crescer verdadeiramente. Se você resolver essa falta de amor próprio, você vai buscar ajuda, você vai fazer terapia, você vai fazer curso, você vai fazer mentoria, você vai identificar se algo em você está te atrapalhando, você vai sair de relações abusivas, você vai assumir sua posição no mundo, você vai começar a se especializar, você vai começar a ser uma pessoa mais autoconfiante, uma pessoa mais amorosa, uma pessoa mais competitiva, uma pessoa mais capacitada, uma pessoa plena, uma pessoa com presença, uma pessoa que influencia, uma pessoa que tem capacidade de persuadir, que tem capacidade de se posicionar, de escolher o que você quer para a sua existência. Uma pessoa autocentrada, que aceita a totalidade de si. É isso que eu desejo para você. Que você tenha a capacidade de ser quem você é na essência, assumindo o seu lugar no mundo. E por isso que eu trouxe essa aula. No meu entendimento, sobre entendimento do ser humano, de filosofia de vida, de sabedoria existencial, esse é o principal obstáculo ao ser humano, a falta de amor próprio. Olha quantas coisas eu expliquei na falta de amor próprio. A falta de amor próprio gera crença de desmerecimento, carência, imagem distorcida de si, crenças de incapacidade, medo de existir, desamparo aprendido, insegurança, baixa autoestima, sentimento de inadequação, medo de pedir ajuda, isolamento, busca de aprovação social constante sem acreditar em si, buscar símbolos de poder para se sentir alguém, a pessoa se sente inútil, se mutila, a pessoa não sabe se posicionar, não sabe defender seus passos, seu ponto de vista. Olha quantos problemas, quantos obstáculos são gerados pela falta de amor próprio. Isso você não vai encontrar em livro dessa forma. Isso é fruto de vivência, de alguém que já passou por isso, de alguém que não se amou, de alguém que atende diversos clientes e vê isso acontecendo. Então eu fui mapeando isso, entendendo, me auto-observando, me auto-analisando, analisando os clientes, estudando, trazendo a teoria para a prática, de uma forma que seja acessível para você. Então, no mínimo, você identifica se existe algo disso em você que precisa ser trabalhado e você vai conseguir buscar ajuda. Seja com um líder espiritual, seja com algum psicólogo, seja com algum amigo, seja com alguma pessoa que cresceu em alguma área, seja modelando alguém. Então isso é sabedoria existencial. Sabedoria existencial. Pega isso e torna sabedoria na sua existência. Traz a força da existência. Põe em prática. Como eu costumo dizer, o conhecimento, a sabedoria, ela só mostra o caminho. A prática da sabedoria é que leva ao desenvolvimento pessoal, é que te liberta do sofrimento. A liberdade vem com a prática do conhecimento. Então, se você curar em você a falta de amor próprio, você vai se sentir mais equilibrada, você vai ter mais paciência, mais serenidade, você vai ter mais carinho por você, mais carinho pelas pessoas, você vai crescer em todas as áreas da sua vida, você vai se sentir merecedora, merecedor, você vai ter esperança pela existência, você vai ter tesão em existir, você vai ter paixão pela existência, você vai desbravar novos horizontes, você vai abrir novos horizontes, você vai conhecer novas pessoas, você vai saborear novos ambientes, você vai se conectar com pessoas maiores, melhores, mais sábias, mais inteligentes que você vai se espiritualizar muito mais. Isso é sabedoria existencial, isso é amor próprio,
É isso que eu desejo para você. É por isso que eu entrego essa aula, é por isso que eu faço isso com tanto amor, com tanto tesão, com tanto entusiasmo, para que você cresça verdadeiramente. Eu quero que as pessoas felizes, eu quero um mundo legal. E se eu existo, e se eu ocupo um espaço na existência, queira eu ou não, então que eu ocupe esse espaço para influenciar de forma boa, de forma sábia, para que as pessoas sejam mais felizes, sejam mais plenas, sejam mais capacitadas, que elas se amem, que elas tenham sexo mais gostoso, que elas tenham alegria em viver, que elas se respeitem, se valorizem. É isso que nós merecemos, que a gente possa reconhecer quem nós somos e não ficar se melindrando, se acovardando na existência. Nós precisamos nos respeitar, nos valorizar, desenvolver esse amor por nós mesmos, para sentirmos paz, para expandirmos a nossa consciência, para saborearmos a beleza da vida, para se sentir aceito, para se sentir amado, para se permitir amar, para se permitir amar, para se permitir fazer diferença aonde quer que você esteja, para sentir gratidão, prazer em existir, contentamento, tranquilidade. E se você desenvolve amor próprio, você consegue se tornar uma pessoa mais estrategista, porque você vai ocupar o seu espaço, você vai ser mais competitiva para conquistar aquilo que você deseja, para plasmar os seus sonhos. Você vai conseguir se sentir mais capaz, você vai ter mais garra, mais força para existir, você vai ter mais vitórias na sua existência. Vai ter muito mais vitórias na sua existência. Você vai se sentir mais poderosa, você vai ser uma pessoa mais penetrante nas suas relações, no sentido de você tem presença. Quando você fala, quando você aparece, quando você faz algo, você imprime a sua vibração, a sua energia naquele ambiente. As pessoas se conectam com você. Você tem ação. Entende? E aí você enfrenta e se autorrealiza. Isso é o que o amor próprio traz. É isso que eu ensino no curso Sabedoria Existencial. Que você tenha esse amor próprio. Para que você tenha esse tesão pela existência. Para que você se permita falar para quem você ama, que você ama, sem medo de ser ignorado, de levar um fora. Porque você se ama primeiro. Quando você se ama primeiro, você consegue amar os outros. Quando você se ama primeiro, você se torna uma pessoa que faz diferença no mundo. Você consegue dizer não a manipuladores, a dizer um basta. Você consegue ter raiva quando precisa e colocar sua raiva em ação. Quem disse que amor próprio é ser aquele coitadinho, aquela coitadinha? Ou quem disse que ter amor próprio é aquela coisa de ser uma pessoa muito metida, muito nariz em pé? Não, são pessoas humildes, que sabem a importância delas e que geram a diferença, um Gandhi, um Mandela, uma Madre Teresa de Calcutá, um Martin Luther King Jr., um Steve Jobs. São pessoas que conseguem gerar mudança porque elas se amam. E a gente precisa disso. Não tenha vergonha de se amar. Se aprenda a se olhar no espelho e reconhecer qualidades em você. E aí eu ensino no meu curso, Sabedoria Existencial, que nós somos construtores de nós mesmos. Então você pode se construir, ser mais corajosa, ser mais corajoso, ser mais amorosa, ser mais gentil, ser mais bondosa. Você se constrói a partir do amor próprio. E em última instância, o que é o amor próprio? É amor incondicional, aceitação incondicional por quem você é. Como assim, Francisco? Aceitação incondicional. Se eu sinto raiva, se eu sinto inveja, se eu sinto tristeza, se eu fraquejo, eu me aceito incondicionalmente como eu sou. Eu me aceito incondicionalmente como eu sou. Eu me amo e vou me amar sempre. Sabe por quê? Porque quem vai estar comigo 24 horas da minha vida, do meu tempo, sou eu. Minha esposa não vai estar comigo 24 horas. Meus pais não vão estar comigo 24 horas. Filhos não vão estar comigo 24 horas. E quando eu falo comigo é com você. Sabe quem vai estar com você 24 horas? Na tristeza, na alegria, na derrota, no sucesso, no fracasso? É você. Você é incapaz de sair de perto de você mesmo. Incapaz, é impossível.
Então que desenvolva um relacionamento de amor com você mesmo. Que aí vai se tornar gostoso estar na sua própria companhia. E aí quando você estiver com outras pessoas, vai ser gostoso estar com outras pessoas. Porque você se gosta, porque você se ama. Então você vai se permitir, inclusive, amar mais as outras pessoas, aceitar a dificuldade das outras pessoas. Você vai saber fortalecer as outras pessoas, porque você se ama. Isso é a importância do amor próprio na nossa vida. E é isso que eu ensino no curso Sabedoria Existencial. Para que, de fato, você gere mudanças, para que você cresça, para que você tenha mais alegria em viver. Ficou claro, gente? Esse entendimento? Aperta o coraçãozinho, dá joinha, faz perguntas, porque isso é importante para que chegue a outras pessoas. Eu vou compartilhar isso no YouTube, estou gravando aqui no Instagram, vou compartilhar no YouTube. Você que acompanha pelo YouTube, compartilha com outras pessoas. Foi edificante para a sua vida? Foi legal para você? Então compartilha com seus amigos, com seus familiares, com outras pessoas, para tocar a vida dessas pessoas. Você está aqui no Instagram? Compartilha com seus amigos, com as suas amigas, com seus parentes. Dá um coraçãozinho, escreve embaixo depois que eu deixar publicado, porque o Instagram leva para mais pessoas. Isso é necessário chegar em mais pessoas. Tanta gente aí tirando a própria vida, tanta gente se mutilando, tanta gente em depressão e ansiedade, porque não se ama. Tanta gente vivendo relacionamentos abusivos, tanta gente levando seus sonhos, seus projetos de vida para o cemitério, porque não consegue se amar ao ponto de assumir sua existência na vida. Então isso é, na verdade, uma necessidade que a gente precisa levar para as pessoas. É necessidade. Esse é um curso que ele vai ser vendido no valor simbólico, pelo menos até o ano que vem. Porque eu quero que isso chegue no maior número de pessoas, para tocar a alma dessas pessoas, para levar sabedoria para a vida delas, para que elas cresçam cada vez mais. Nós precisamos criar um mundo melhor. Nós precisamos, nós. Não é o Francisco, sozinho, não é nenhum salvador que vai existir para fazer isso, somos nós. Aí eu costumo dizer, tem uma aula que eu falo dentro do curso Sabedoria Existencial, em que nós deixamos um rastro por onde passamos. Qual é o rastro que você está deixando por onde você passa? É um rastro de luz ou um rastro de trevas? Sempre deixamos um rastro por onde passamos. E para isso você não precisa ser um líder, uma pessoa super, hiper, mega conhecida. E aí tem uma frase do Gandhi que ele diz assim: não é preciso entrar para a história para fazer um mundo melhor. Não é preciso entrar para a história para fazer um mundo melhor. Só que o detalhe é que a história é feita por pessoas comuns. Existe uma pessoa que inspira, mas são as pessoas, a maioria das pessoas que aceitam essa inspiração e elas fazem um mundo melhor. E como eu vinha dizendo, você deixa um rastro. Dentro da sua empresa, você deixa um rastro. Como você é funcionário? É aquele preguiçoso? É aquele que não faz o seu trabalho? É aquele que não atende os clientes direito? É aquele que perde o espaço? E quando eu falo de clientes, é tanto como vendedor, como médico, como psicólogo, qualquer que seja a sua área. Dentro de casa, qual é o rastro que você está deixando dentro de casa? Como uma pessoa virtuosa, amiga, parceira, que conversa, que expressa suas emoções, suas fragilidades, suas dores, suas conquistas, ou aquela pessoa que não faz nada disso? Tendo esse entendimento, você consegue entender que você deixa um rastro. Nós sempre deixamos um rastro. Eu escolho deixar um rastro de luz. Lógico que nós somos o todo. Nós temos alegrias, nós temos aspectos positivos e negativos dentro de nós. Eu escolho conscientemente, todos os dias, imprimir aonde eu passo um rastro de luz. Um rastro de amor, de bondade, de verdade, de honestidade, de presença, de coragem, de justiça. É uma escolha diária. Eu tenho medos, eu tenho fragilidades, eu tenho erros, como qualquer um de nós. Mas eu escolho diariamente ser alguém melhor todos os dias. Eu tenho a prática de à noite escrever
O que eu posso melhorar no dia de hoje? O que eu aprendi no dia de hoje? Qual o ensinamento que esse dia me trouxe? Como que eu posso crescer aqui? Isso é uma prática, isso se torna um hábito. Uma vez que se torna um hábito, todos os dias você cresce, mesmo que seja 1%. Quem me viu no passado, tímido, inseguro, com dificuldade de falar sobre aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito, mas eu já tinha um ideal de vida, de gerar transformação na vida das pessoas, de criar um mundo melhor. E mesmo inseguro, mesmo com medo, eu falava, eu vou fazer, eu vou me trabalhar, eu vou crescer, eu vou ser uma pessoa melhor, eu vou desenvolver as virtudes que eu admiro nas outras pessoas, eu vou dar vida a essas virtudes dentro de mim. São virtudes: coragem, amor, bondade, justiça, generosidade. Eu vou dar força a isso dentro de mim. Principalmente a da coragem, que eu era muito medroso. Comecei a dar força. E assim eu fui me transformando. É isso que eu ensino. Você pode ir se transformando diariamente, cada vez mais. Ok? Gratidão por sua existência, gratidão por sua presença aqui, que você tenha cada vez mais força, mais sabedoria. Compartilhe esse vídeo, essa live, me siga para receber cada vez mais novos conteúdos importantes. Se você entendeu que precisa trabalhar alguma dessas áreas, se o curso for capaz de te ajudar, ótimo, faz o curso. Se não, busca uma ajuda individual. Comigo, com outro profissional, com um líder espiritual, com alguém da sua confiança, com alguém que você admira, para que você possa crescer. Mas vamos quebrar esse tabu de que a gente não pode falar das nossas dores, que a gente não pode pedir ajuda. Vamos acabar com essa cultura idiota de que não pode se pedir ajuda. Vamos crescer, vamos ser adultos, vamos ser maduros. Nós precisamos uns dos outros. Precisamos uns dos outros. Ok? E também vamos acabar com essa ideia de só ficar falando dos nossos aspectos negativos, as nossas feiuras, como se fosse a coisa mais comum, mais natural do mundo. Ok, se aceitar como alguém que tem dificuldades, que tem fragilidades, é ótimo. Mas aceita também a tua beleza, a tua força. E fala da tua beleza, da tua força, das coisas boas que você tem. E aí eu te convido para que você convide mais pessoas para a próxima live, que vai ser quinta-feira, nesse mesmo horário. Nessa live de quinta-feira, eu irei falar sobre... Eu não lembro o que eu irei falar. Se você alguém tiver aí para escrever, que eu botei nos grupos de WhatsApp. Quem tiver nos meus grupos de WhatsApp sempre serão receberão os conteúdos antes, em primeira mão, porque são as pessoas que estão ali mais próximas. E domingo será nosso último encontro, também às 9 horas, e eu irei lançar o curso Sabedoria Existencial, ok? E aí eu não me lembro mais qual é a aula de quinta-feira. Eu sei que hoje era obstáculo ao desenvolvimento humano, não lembro a de quinta, eu só lembro a de domingo, que é Caixa de Realidade, é o segredo do porquê no desenvolvimento humano algumas pessoas crescem rápido, outras não crescem rápido, e eu vou falar o que ninguém fala, o que a maioria dessas pessoas que trabalham com desenvolvimento humano não falam. Vou trazer à tona, vou revelar isso para vocês. Então espero vocês quinta e domingo. Gratidão, beijos!